uma matéria nova. Eita. Ah, começou a gravar. Então, deixa eu vir, para o formulário. Aqui. Perguntas. Então, aqui, essa do Enem. Vocês conseguem enxergar bem? Todo mundo consegue enxergar bem? Sim, não, talvez. Sim? Então, tá. Aqui, o Enem, os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Suponha que, em cena anterior apresentado, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, o tigres e abutres ocuparão, respectivamente, o nível trófico D. Então, aqui, frutas e grãos, eles estão representando, o papel de... Nossa, eu sempre esqueço disso. Representando o papel de produtor, né? O homem que vai se alimentar dessas frutas e grãos de consumidor primário. O tigre que vai ser bem sucedido, ou seja, então ele vai se alimentar desse homem, ele vai possuir o papel de consumidor secundário. E os abutres que vão se alimentar desse tigre vão fazer o papel de consumidor terciário. Então, a resposta certa é a C. Beleza? Deu para entender? Tudo certinho nessa? Bem facinho, né? Alguém pode ler essa daqui para mim? Porque se eu ficar lendo todas, na hora que eu começar a falar, de fato, começar a matéria da aula, eu vou estar sem voz. João, agora que eu decorei o nome, pode se candidatar, por favor? Oi, professora. Você pode ler para mim, por favor? Essa aqui? Posso? Obrigada. Tá. Relacione corretamente os componentes de uma cadeia alimentar com suas respectivas características. Componentes de cadeia alimentar, produtores e consumidores. Decompositores, características. Opa, calma aí, só deixa eu silenciar. Característica A. São seres responsáveis pela devolução de matéria ao ambiente. B. São seres chamados de heterótrofos e uma das vivas de obtenção de energia corresponde ao consumo de seres autrófos. C. Seres que produzem seu próprio alimento através de processos como fotossíntese e quimiossíntese. A sequência correta é... Aí esqueci. Isso, obrigado. Então, vamos lá, resolver isso aqui. Então, ele vai separar aqui em alimentar, produtor e consumidor, né? Produtor, consumidor e decompositor. Aí ele vai falar aqui então são seres responsáveis pela devolução da matéria ao ambiente. Quem são esses responsáveis pela devolução da matéria do ambiente? Então, a gente pode lembrar do ciclo de nutrientes, né? Que vão devolver esses nutrientes para o meio que estão. Quem que é? São os produtores, os consumidores ou os decompositores? Decompositores. Perfeito. Então, aqui a gente vai ter o papel de, cadê? 3A, né? 3A, é isso? Isso. B, são seres heterótrofos e uma das vias de obtenção de energia correspondente ao consumo de seres autótrofos. Então, heterótrofos, aqueles que não conseguem produzir a sua própria energia, então precisam se alimentar de outros. Que, no caso, são os autótrofos, que são os produtores. Quem que são esses aqui, então? Consumidores. Perfeito. Então, aqui vai ter o local de 2B. E, por fim, os seres que produzem seu próprio alimento através de processos como fotossíntese e quimiossíntese. Então, são eles os produtores.
Ficando o papel de 1C, a resposta correta, então, é a C. Beleza? Quem que pode se candidatar para esse outro? E aí? Se ninguém quiser, eu leio de novo. Eu acho que eu vou chamar pelo nome de que eu lembro. Pode ser? Vamos ver, para mais gente participar. A Larissa tá aí? Larissa Bertocco? Pode falar? Oi, professora. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Pode ler para mim, por favor? Sim. A Obrigada. hierarquia. Pode começar? Pode. A hierarquia dos seres em uma cadeia alimentar é chamada de níveis tróficos. O primeiro nível é formado por seres produtores, capazes de produzir seu próprio alimento e por isso são chamados de. Obrigada. Imagina. E aí, galera? Eles são quem? Eles são os autótrofos, exatamente, né? Então, são os produtores dos vegetais autótrofos. Facinho essa aqui também. Próximo. Quem pode ler? Posso ler. Boa. Em uma comunidade, as relações tróficas são representadas por meio de pirâmides ecológicas. Essas ilustrações gráficas são importantes para que seja verificada a transferência de matéria e energia. As pirâmides ecológicas podem ser de 3 tipos principais: A. Primária, secundária e terciária. B. Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. C. Número, biomassa e energia. D. Intraespecífica, interespecífica e mutualística. Isso, obrigada. Então, vamos lá. A correta nessa aqui, ele vai dar as pirâmides ecológicas, né? Ele vai perguntar em que tipo ela pode ser dividida, né? Então, aqui ela começa com A, primária, secundária e terciária. Vamos lembrar que primário, secundário e terciário aqui seria o representado dos níveis tróficos, tá? Então, não as pirâmides ecológicas. De primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, então estariam representados os consumidores, então ainda não fala de pirâmides. Número, biomassa e energia, agora sim ele vai falar de pirâmides, né? Lembra que eu coloquei lá a pirâmide numérica, então ela vai falar especificamente sobre o número de organismo que tem em cada fase da pirâmide, de biomassa, né? Então, do peso de cada organismo, e de energia, lembrar que a energia, então, em como cada organismo ela vai diminuindo, lembrando que o topo de cadeia vai ser o que vai ter menos energia comparado aos outros. Então, a resposta correta é a C. E intraespecífica, interespecífica e mutualística é sobre que a gente viu das relações ecológicas, e não pirâmides ecológicas. Então, a resposta correta é a C. Essa aqui da Unesp. Quem que pode ler para mim, por favor? Se ninguém puder, eu vou falar o nome de quem eu lembro, hein? Vou falar o nome de quem eu lembro. Observe o esquema adiante, que especifica uma teia alimentar e os seres que dela participam. Que elemento pertence a mais de um nível trófico na teia apresentada? Qual é o papel desempenhado pela planta nesta teia? Obrigada. Então, vamos lá. Então, essa aqui, olha, ela não era de marcar, né? Ela era de dissertar. E aí eu vi a resposta de algumas pessoas. Na maior parte das pessoas que responderam estava correto, tá? Só que a Unesp, segunda fase, ela vai cobrar conhecimento de você. Então, você não pode dar uma resposta objetiva. Ela quer, quanto mais você souber sobre aquilo, mais ela vai considerar. Até porque não tem como ela dar um ponto, tipo, igual quando se tratar daqui. Essa aqui vai estar certa, vai valer, a C está certa, vai valer 5 pontos. Não, na Unesp tem a possibilidade de dar meio ponto, por exemplo, né? Então, quanto mais específicos vocês forem, não objetivos, mas específicos, então falar o que vocês sabem é legal, tá? Então, não colocar, qual elemento pertence mais de um nível trófico na cadeia apresentada? Gavião.
Não, beleza, é o gavião. Mas por que é o gavião, tá? Então, tem que ter essa explicação, ok? Então, o gavião aqui, ele vai representar mais de um nível trófico, e por quê? Então, quando ele se alimentar do camundongo e da cobra, ele vai representar aqui o quarto nível trófico, tá? E vamos lembrar de nível trófico, que é o primeiro nível trófico, quem representa é a planta. Quando ele se alimentar do camundongo somente, ele vai representar o terceiro nível trófico. E quando ele se alimentar do gafanhoto lagarto, ele vai representar o quarto nível trófico. Então é importante colocar em qual nível ele pertence, tá? E o porquê que ele pertence mais de um nível trófico. E qual o papel desempenhado pela planta nessa teia? Então, ela serve de alimento para os consumidores primários, que são os herbívoros, e ela tem o papel, então, de passar energia para esses consumidores que não conseguem produzir a própria energia, beleza? Então, sempre tentar dar uma resposta mais completa o possível, quando for, principalmente, segunda fase de qualquer vestibular. E agora, essa aqui é a sexta. Quem pode ler? Dos tipos de relações ecológicas seguintes, o único que ocorre exclusivamente entre organismos da mesma espécie é Quem que leu? a Giovana. Obrigada, Giovana. De nada. Então, tá. O que vai ser, então, da mesma espécie? Então, lembrar que ela é intraespecífica. O inquilinismo, ele é interespecífica. Então, lembrar que um organismo vai viver sobre o outro. A herbivoria, então, vai ser um consumidor primário se alimentando de um produtor. Então, não é da mesma espécie, é interespecífica. O mutualismo, ele vai ser onde os dois vão se beneficiar, mas também é interespecífico, então são de espécies diferentes. Já a sociedade, então vamos lembrar, a sociedade de formiga, abelha, por exemplo, então são da mesma espécie, então a resposta correta é a D, e o parasitismo também é uma relação desarmônica de espécies diferentes. Então a resposta correta aqui é a D. O próximo. Quem pode ler? Galera, eu vi que estava participando, acho que 18 pessoas, hein? E aí, quem que pode ler? Letícia, você tá aí? Você já leu? Eu vou falar uns nomezinhos que eu lembro. E aí? Eu vou ler. Pode deixar que eu leio. É a Letícia, né? Aham. Boa, obrigada. Tá. Os itens abaixo contêm exemplos de diversas relações ecológicas entre os seres vivos. 1. A associação entre certos fungos e algas clorofícias ou cianobactérias costuma ser tão íntima que ambos formam um novo tipo de organismo, o líquen. 2. Várias espécies de abelhas formam agrupamentos altamente organizados, nas quais, de modo instintivo, cada indivíduo coloca a sobrevivência da colmeia acima da sua própria. 3. Entre alguns insetos da mesma espécie, os animais mais fracos ou doentes são devorados pelos sadios. E 4. A caravela é um quinidário que vive flutuando no mar e é formada por um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem fisicamente juntos, dividindo o trabalho. As relações ecológicas que estão descritas nos itens acima são classificadas, respectivamente, como... Isso, obrigada. Então, ó, no 1 ele vai falar sobre o líquen, né? Que vai ser, então, essa associação entre fungos e algas. O líquen, então, ele vai fazer parte do mutualismo, né? Então, o mutualismo obrigatório, um não consegue sobreviver sem o outro, tá bom? Aí aqui, as abelhas, como eu disse anteriormente, então ela vai fazer o papel de sociedade. Aqui, entre alguns insetos da mesma espécie, os animais mais fracos ou doentes são devorados pelos sadios. Lembrar que eu falei sobre o canibalismo intrauterino, por exemplo, né, que acontece dentro
ixi, gente, do útero do tubarão lá, né? Então, o mais fraco ali, ele vai acabar sendo devorado, então canibalismo. E a caravela, lembra que eu falei da colônia, né? Que a caravela, elas formam uma colônia, né? Para ficarem juntas e dividir trabalho. Então, a resposta correta é a B. Beleza? Estamos acabando. Essa aqui, quem pode ler? Curtinha. Quem pode ler? Não? Vou ler então. Com relação às interações que ocorrem entre os organismos de uma comunidade, podemos considerar corretamente que. Então, as interações que vai ocorrer entre organismos de uma comunidade, né? Então, comunidade, a gente tem a sociedade, são grupos de organismos de mesma espécie, em que indivíduos apresentam algum grau de. Opa, aqui, será que consigo ver tudo que eu não lembro? Mas a sociedade, então, são intraespecífica, onde os dois vão se beneficiar, tá? Então, uma comunidade aqui que a gente tem. Beleza? Penúltima. Alguém pode ler? Da Unifesp. João, você tá aí? Você pode fazer esse favorzinho para mim, por favor? Posso. Obrigada. A Rafflesia é uma planta asiática que não possui clorofila e apresenta maior. Espera aí que tá um negócio na frente aqui. A maior flor conhecida, chegando a 1,5 m de diâmetro. O caule e a raiz, no entanto, são muito pequenos e ficam ocultos no interior de outra planta em que a Rafflesia se instala, absorvendo a água e os nutrientes de que necessita. Quando suas flores se abrem, exalam um forte odor de carne em decomposição, que atrai muitas moscas em busca de alimento. As moscas, ao detectarem o engano, saem da flor, mas logo pousam em outra, transportando e depositando no estigma desta os órgãos de pólen trazidos da primeira flor. O texto descreve duas interações biológicas e um processo. Obrigada. Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, a planta asiática, ela não possui clorofila e ela apresenta maior flor. Dararara. O caule e a raiz, no entanto, são muito pequenos e ficam ocultos no interior de outra planta, que essa Rafflesia, ela se instala. E ela vai absorver a água e os nutrientes que ela necessita. Então, aqui a gente não vai ter uma interação muito harmônica, né? Ela vai ali tirar nutrientes de outra. Então, aí aqui é a segunda parte. Quando suas flores se abrem, elas vão exalar um odor forte de carne, né? Em decomposição, que vai atrair as moscas que vão buscar alimento. Essas moscas, então, elas vão sentir esse cheiro, elas vão pousar em outra, mas vão pousar na flor, mas quando elas verem que foi engano, elas vão para outras flores. Então, elas vão transportar e depositar no estigma destes grãos de pólen trazidos da primeira flor. Então, ele vai pedir aqui para descrever dois tipos de interações e um processo que ocorre. Então, aqui, nesse primeiro, a gente tem esse caule e a raiz que ela vai absorver a água e os nutrientes. O inclinismo, ela vai ocorrer entre diferentes espécies. Mas no inclinismo, uma vai se beneficiar e a outra vai ficar neutra. Não é o que acontece, né? Então vai ser parasitismo, onde outra vai parasitar, onde uma vai se beneficiar e a outra vai sair com um saldo meio que negativo. Então, entre parasitismo, beleza? A flor aqui, o segundo caule,
a segunda causa, desculpa, são dessas moscas que vão pousar, então, nessa flor por causa do odor. E depois elas vão transportar esses grãos de pólen. Então, vai ser um mutualismo, não pode ser, porque as duas iriam se beneficiar, né? Então, não vai ser. Então, no caso, vai ser o comensalismo, onde uma se beneficia e a outra fica neutra, né? Então, por que uma vai se beneficiar? Porque a flor, ela vai ter esse grão de pólen sendo transportados para outras flores. Então, assim, vai possibilitar a reprodução dessa flor. Então, comensalismo, onde uma vai se beneficiar e a outra vai ficar neutra. E o processo que ocorre é a polinização, né? Então, aqui ele até fala, né? O grão de pólen vai ser trazido da primeira flor e vão ser depositados. Então, a resposta correta é essa última aqui. Beleza? Deu para entender? Por último, então, da PUC. Eu leio. Obrigada. Existem certas espécies de árvores que produzem substâncias que, dissolvidas pelas águas das chuvas e levadas até o solo, vão dificultar muito o crescimento de outras espécies vegetais, ou até mesmo matar as sementes que tentam germinar. Esse tipo de comportamento caracteriza o... Boa, obrigada. Então, aqui, ó, ela vai pedir para caracterizar. Mutualismo, a gente sabe que é esse mútuo, né, onde os dois vão se beneficiar, né, que não vai ser o caso, porque elas vão dificultar o crescimento ou até mesmo matar as sementes, então não vai ser o mutualismo. O comensalismo, onde uma vai se beneficiar e a outra vai ficar neutra. Esse saprofitismo são fungos ou até mesmo bactérias que elas vão se alimentar de materiais orgânicos em decomposição e não vão ser capazes de realizar a fotossíntese. Então, elas vão realizar a quimiossíntese, tá? Então, não é o caso, chegando o amensalismo, onde uma vai inibir a outra, tá bom? Que pode chegar até matar. E lembra que eu falei do caso do antibiótico, por exemplo? O antibiótico, então, ele vai inibir ali as bactérias, ou até algumas vezes ela pode matar. Então, a resposta correta é o amensalismo. Beleza? Tudo certo, gente? De boa? Tranquilo? Vamos começar a aula? Então, agora de fato. Vamos lá. Então, começar a nossa aula de fato aqui. Opa, o que aconteceu? Então, vamos começar de fato a aula 5 de biologia. Então, a gente está a última aula do mês, né? Desse mês aqui. E vai ser a última aula, então, de ecologia, né? Ecologia tem diversos assuntos, mas se a gente fosse ficar muito preso em ecologia, a gente ia acabar atrasando outros assuntos que também são importantes, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre ciclos biogeoquímicos. E como o próprio nome já diz, então são ciclos, então onde as matérias vão se transformar e elas vão estar em um ciclo onde não vai ter fim, né? Então, não vai ter fim e não vai ter meio que começo, né? Então, elas vão ser realmente um ciclo. E biogeoquímicos, então, porque vai envolver a parte biológica, a geológica e a química também. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o ciclo da água. Mas antes de falar de fato sobre o ciclo da água, vamos lembrar qual é a importância da água, né, para a natureza, para a química e até mesmo para a gente. Então, ali, a gente tem que lembrar que a água vai ser um solvente universal, né, que vai ter ali a sua importância muito grande na química. Ela é um termorregulador, e aí como a gente pode pensar em termorregulação, né, que ela atua. Sei lá, vamos pensar que quando a gente está correndo ou fazendo algum tipo de exercício, a gente começa a suar, né? Então, vai expelir essa água, e isso vai acontecer por causa da regulação corporal, né? Para não meio que hiperaquecer, então ela faz essa regulação da temperatura corporal. Ela compõe por volta de 60% a 70% do nosso peso corporal, então a gente é constituído, na nossa maior parte, por água. Ela vai manter a umidade do ar, ela abastece o lençol freático e ela vai conservar a vida da planta. Aí, se a gente lembrar nas outras aulas de biomas, por exemplo, lembra que cada bioma ele tinha uma característica
específica graças à disponibilidade de água, né? Então, se havia muita disponibilidade de água, por exemplo, as suas folhas eram maiores, as árvores eram mais altas, eram mais robustas, né? Mas já se não havia tanta disponibilidade de água, como por exemplo ocorre na Caatinga, as plantas e os animais vão passar por adaptações para não ter um gasto muito grande de água. Então a água vai ter uma importância quase que em tudo, né? Se não em tudo. A sua composição química, desculpa, vai ser de H2O, então ela vai possuir 2 moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio, e tudo isso vai formar a água. O seu ponto de ebulição, então quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, é a 100 graus Celsius. E o ponto de fusão, que então ela passa do estado líquido para o estado sólido, é de 0 graus Celsius, ok? No ciclo da água, a gente tem que ter em mente que ela vai ter 2 tipos de ciclo. Ela vai ter o ciclo longo e o ciclo curto. O ciclo longo ele vai envolver esses seres bióticos, então os seres que têm vida, sendo eles as plantas e os animais. Então, quando ocorrer esse ciclo longo, as plantas, principalmente, elas vão ter um papel muito importante e direto nesse ciclo. Já o ciclo curto vai ocorrer só pela transformação de estado físico. Então, quando ela evaporar, né, ela passar por esse estado de mudança física da água, e quando ela condensar. E ela não vai envolver os seres bióticos, então vai ser só envolvendo os fatores abióticos. Aí aqui eu trouxe esse desenho. Então vamos imaginar aqui, ó, tem essa parte desenhada aqui representando o mar, né, o oceano, mas lembrando que pode ser lagos, rios, riachos. E quando ela passar, então, lembrar que a temperatura, ela vai ser uma grande responsável pela essa mudança física da água, tá? Então aqui vamos pensar que está calor, vai ocorrer a vaporização, e eu vou falar primeiro do ciclo curto. Então vai ocorrer a vaporização, essa água que foi vaporizada, ela vai passar por um processo de condensação, e aqui essa nuvem, né, por exemplo, ela ainda vai estar no seu estado líquido, porém condensado, e vai ocorrer a precipitação. A precipitação ela pode ocorrer de forma de chuva, por exemplo, né, ou até mesmo de neve, dependendo ali da temperatura que ela vai se localizar. E nisso ela vai voltar ou para esse oceano, rio, lago, riacho, afim, ou para o solo. Então, esse vai ser a representação do ciclo curto da água. Aí, quando a gente for tratar de ciclo longo da água, onde os vegetais, os seres bióticos vão fazer um papel ali, a gente vai colocar os vegetais. Então, vamos pensar, o vegetal está ali vivendo, ele vai precisar absorver a água do solo para a sua sobrevivência, para o seu ciclo de vida. Aí eu não lembro se vocês lembram que eu falei na aula de bioma, que pela folha das árvores, né, das plantas, ocorria uma perda de água, né? Então, vai ocorrer a transpiração. Aqui está escrito transpiração, mas é a vapotranspiração, onde o vegetal ele também respira, ele vai ter essa perda de água, vai ocorrer essa transpiração, que essa água da folha ela vai se condensar, então, ela vai passar por precipitação, e isso vai voltar para o solo, onde o vegetal ele vai de novo pelas raízes absorver, e vai entrar num ciclo, então, da água, beleza? Deu para entender? O ciclo da água é bem facinho. De boa? Trabalha como reciclador por opção. Alguém pode me responder se tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Vocês é bom copiar, tá? Esses desenhos. Eu sei que não precisa ser assim, mas é bom copiar. Então, eu vou deixar um minutinho, ou vocês já copiaram? Ou vão copiar ainda, e aí? Normalmente eu copio quando a professora deixa o slide lá no Classroom. Ah, então beleza, eu vou passar. E aí eu vou falar um pouco dos rios voadores, tá? Que é ainda no ciclo da água.
que eu vou falar da importância da preservação. Então, esses rios voadores, como vai ocorrer essa evapotranspiração aqui desses vegetais, né, que vai condensar e formar as nuvens, são os rios voadores. Qual que é o bioma que mais tem biodiversidade no Brasil? Vamos resgatar lá na aula de bioma. Tem até um spoiler aqui pela localização no mapa. Vai ser um local que vai ter bastante disponibilidade de água, a temperatura ela vai ser boa, essa grande biodiversidade. E aí? Alguém pode ler o que está escrito no chat, por favor? A Amazônia. Perfeito, exatamente, a Amazônia. Então, ela vai ter uma grande biodiversidade. Vamos lembrar que é uma floresta densa, né? Então, aqui vai ocorrer essa evapotranspiração. Por esse vento que vem do oceano, ela vai chegar até a cordilheira aqui dos Andes, que vai formar meio que uma... Ai, como que eu posso falar? Meio que um escudinho assim. Então, ela vai condensar, ela vai impedir que esse rio voador ele vá para outros locais. Então, ele vai descer aqui no país, né? No sul e no sudeste. Então, esse local aqui que a gente recebe essas chuvas, a principal responsável é a Amazônia, tá? Então, a chuva que chega aqui no sudeste ou até mesmo no sul, elas só ocorrem graças a esse ciclo da água, essa evapotranspiração que ocorre aqui na Amazônia, tá bom? Inclusive o Pampa, que é um bioma ali no sul, ele não é um deserto, graças a essa chuva e essa umidade que chega da floresta amazônica. Senão, o Pampa seria um bioma de deserto, beleza? Então, tem ali a sua importância. E aí, o que eu estava conversando com o Gabriel, que eu ia abordar com vocês, qual que é a importância da preservação, né? Então, aqui na Amazônia, a gente sabe que é um local que é muito desmatado, e é desmatado por diversos motivos, né? Então, para a criação de gado, para a extração da madeira. E aí, a problemática que tinha com o nosso ex-ministro do Meio Ambiente, que era o Ricardo Salles, que no meio de uma pandemia ele falou que tinha que passar boiada nesse local, né? Ele ajudava os garimpeiros a tomarem esse local que também desmatavam, né? Então, a gente tinha um ministro do Meio Ambiente que parecia que era mais contra ao meio ambiente do que a favor, né? Então, aqui, quando a gente desmata essa região, principalmente da Amazônia, a gente vai interromper esse ciclo da água, então não vai ser possível a criação desses rios voadores. E se não há a possibilidade desses rios voadores, não vai chegar a chuva aqui no sudeste nem no sul, ou até mesmo em outros países aqui, localizados no sul do Brasil. Então, ela vai ter sua importância de preservação, né? Porque ela meio que, literalmente, vai formar chuva para nós. E se não tem chuva, a gente não tem água. E se a gente não tem água, a gente vai ter que não gastar mais água e passar por um... Nossa, eu esqueci o nome. Por um processo que a gente realmente vai ter que economizar água economizar a maior quantidade possível. Em 2015, racionamento, lembrei. Racionamento de água. A gente vai ter que passar por um racionamento de água. Em 2015, aconteceu um racionamento de água, não sei se todos lembram, que parece que a gente ficou aqui no Sudeste 3 meses sem chuva. Então, aí teve aqueles diversas políticas, tipo, enquanto estiverem escovando os dentes, não deixem a torneira aberta, não lavem a calçada com água, reutilizem a água que está na máquina. Quando for tomar banho, banhos curtos, quando for lavar o cabelo, fechem, né, ali a torneira. Então, a gente vai passar por um racionamento de água. E hoje a gente também está passando por um racionamento de água. Eu não sei como vocês são em relação às atualidades, mas a gente tem as hidroelétricas, né? Então, que elas vão formar energia pela água, né? Então, pelo fluxo da água, elas vão formar energia. Só que acontece é que está tendo diminuição de chuva.
Se tem diminuição de chuva, é a diminuição desses rios. Então, as hidrelétricas, elas não estão produzindo mais energia o suficiente. Aí, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que ligar outros produtores de energia, né, que são mais caros. Isso vai chegar na gente. Então, a gente vai ter que pagar mais caro porque não está tendo chuva. Então, olha que loucura que é. Se a gente desmata aqui, vai ter muitos impactos. E eu só falei de impactos relacionados para nós humanos, principalmente ligado a dinheiro. Mas vai ter grandes impactos ambientais, né? Então, uma coisa ela vai estar ligada à outra. Quem que mais gasta água? São as empresas e esse meio político. Mas a gente tem que fazer o nosso papel. Então, de fato, quando escovar os dentes, fecha a torneira, não lavar a calçada, ou orientar as pessoas a não lavarem a calçada todos os dias. Na verdade, não lavarem a calçada quase nunca com água, só varrerem. Então, economizar água, a gente tem o nosso papel. Mas os principais grupos que gastam água são as empresas, beleza? E aí a gente vai chegar no ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, vamos falar primeiro a importância aqui do nitrogênio. Então, o nitrogênio, ele vai ter em sua composição aqui, né, de NO2 inorgânica. E aqui o aminoácido e a proteína vão ter a sua composição de nitrogênio, mas pelo meio orgânico, né? Então, a partir dessas enzimas catalisadoras, a gente vai ter a composição de nitrogênio. No DNA e no RNA, a gente também tem aqui a composição de nitrogênio. Então, vamos lembrar que no DNA, ela é formada pelo fosfato, açúcar e base nitrogenada. E aqui eu trouxe um desenho para vocês. Então, aqui no DNA, as bases nitrogenadas são a citosina, a guanina e a adenina e a timina. E no RNA, a gente vai ter, em vez da timina, a uracila, beleza? O ATP, então, que é adenosina trifosfato, ela vai ser meio que uma molécula que vai fornecer energia para a nossa célula. Então, a gente pode pensar como uma moedinha de energia. Na adenina, a gente vai ter a sua composição também por nitrogênio. E nas excretas, na ureia, ácido úrico e amônica, a gente também vai ter uma composição de nitrogênio. Então, está ali a sua importância. Aí eu trouxe aqui essa imagem do ciclo de nitrogênio. Ela pode parecer um pouco complicada, mas quando a gente entende bem o funcionamento e o porquê que ocorre, ela não fica tão complicada. Então, vamos com calma. E se vocês tiverem alguma dúvida nesse ciclo, vocês podem me interromper em qualquer momento e vocês me falam, tá bom? Deixa eu até pegar aqui. Então, o ciclo do nitrogênio, ele vai ter 3 partes, que é a fixação, a nitrificação e a desnitrificação, beleza? Essa primeira parte de fixação, então vamos lembrar que o NO2 ele está aqui na sua composição inorgânica, e aí para a fixação ele vai ter que passar para a sua forma orgânica. E aí a gente vai utilizar das plantas, né? Então aqui a planta leguminosa, de raízes leguminosas, e lembrar que plantas leguminosas, elas vão ser, por exemplo, de feijão, soja, né, que possuem, então, essas vagens. Essas vão ser as leguminosas para botânica, tá? Não legumes que a gente vai no sacolão e a gente fala, comprei um legume. Não, na botânica, leguminosas são vegetais que têm vagens. Na raiz dessas plantas leguminosas, a gente vai ter uma relação de mutualística, né? Então, mutualística onde os dois se beneficiam, entre bactérias. Que bactérias são essas? São as rizóbions. Essas bactérias que vão estar ligadas nas raízes, elas vão pegar esse nitrogênio da atmosfera e vai transformar em amônio. Aqui a gente tem amônia. Mas a gente vai ver que, na verdade, é o amônio, tá? Que vai se transformar. Aqui essas imagens eu acho que estão um pouco atrasadinhas. Mas, enfim. Então, ela vai utilizar dessa bactéria, do rizóbio. Aí, o rizóbio a gente pode lembrar de raiz, né? De raiz. Isóbio que vive. Então, essas bactérias, elas vão fazer esse papel de fixar o nitrogênio aqui no solo. E aí vai passar por algumas modificações que vai transformar em amônio.
Outra forma também de fixar é pelas bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Essas bactérias são a Azotobacter e as cianobactérias. Então, elas vão fazer esse papel de pegar o nitrogênio que está na atmosfera. Lembrar que também na atmosfera a composição é de 78%. Mas como a gente respirando, a gente não consegue absorver e utilizar esse nitrogênio, então a gente precisa que ela se transforme numa forma orgânica para a gente poder utilizar. Então, nessa primeira parte de fixação, essas bactérias vão fixar esse nitrogênio no solo que vai transformar em amônio. Tudo bem até essa primeira parte? Sim, não? E aí? Vocês estão aí ainda? Eu tô sozinha? Como que estamos? Deixa eu voltar porque tenho medo de cair às vezes. Acho que tô aqui, né? Então vamos lá. Então essa é a primeira parte de fixação. Aí a gente vai passar para uma parte de nitrificação, beleza? Então, essa parte de nitrificação é em transformar o amônio em forma orgânica do nitrogênio. Então, ela vai pegar esse amônio, vai ter as bactérias nitrificantes, que são as nitrosomonas, tá? É o nome dessas bactérias. Elas vão pegar esse amônio e vai transformar em nitrito, tá bom? Aqui ela já vai estar em sua composição orgânica. Mas ela não vai estar o suficiente para que a planta, os outros tipos de planta consigam assimilar, beleza? Então ela precisa ficar mais orgânica. Aí a gente vai passar de novo para um processo de bactérias nitrificantes, que são as nitrobacters. Elas vão transformar esse nitrito em nitrato, beleza? Então, NO2 menos vai se transformar em NO3 menos, beleza? Então, nesse processo aqui vai ocorrer uma oxidação, onde o nitrato vai ter mais oxigênio do que o nitrito, né? Então, passou por uma oxidação aqui, nitrito em nitrato, beleza? Lembrar que, olha, as bactérias são muito importantes nesse ciclo do nitrogênio, ok? Então, aqui a gente viu o processo de nitrificação. Então, amônio em nitrito, nitrito em nitrato. E tudo isso com as bactérias participando. Aqui, como é o nome? As nitrosomonas. E aqui, cadê? Eu não quero falar besteira. As nitrobacters. Isso. Que depois a bactéria vai participar de novo da desnitrificação. Então, essa é a segunda parte do ciclo do nitrogênio. Aí a gente vai para a terceira parte, que é de desnitrificação. Então, a gente vai ter essas bactérias desnitrificantes, que são as pseudomonas. Elas vão transformar esse nitrato em NO2 de novo, beleza? Então, aqui formou o primeiro ciclo. Só que a gente tem que consumir esse nitrogênio, nem que se for na forma orgânica aqui, que é de nitrato. Então, a gente vai ter a planta aqui, ela vai assimilar esse nitrato, então ela vai estar aqui. Como nós, consumidores, vamos, então, conseguir utilizar desse nitrogênio? Então, aqui, a gente se alimenta da
Gente, e aí, nossa, Lari, muito obrigada por me salvar. E agora voltou? Gente, tá dando para escutar? Ai, beleza. Obrigada, Lari, obrigada, Sabrina, por me responder. Desculpa, eu não sei o que acontece com essa internet. Vocês perderam alguma parte da explicação? Falem comigo, por favor. Finalzinho? Você lembra que parte do finalzinho, Lari? Bom, mas eu explico o final todo de novo. Da simulação, beleza, obrigada. Vou compartilhar a tela de novo. Ai, ai, tecnologia. Ai, meu Deus. Ai, voltou. Ai, gente, desculpa, eu não sei o que tá acontecendo com essa internet, de verdade. Ai, ai, e o pior é que internet é complicado, né? Meu pai já ligou lá na Claro e nada de resolver. Claro não, na net. Vou começar a apresentar de novo. Ah, tô apresentando. Cadê? No Docs. Tá dando pra ver, gente? Alguém pode responder pra mim, por favor? Desculpa por esses ocorridos. Tá dando, professora. Obrigada. Então, eu vou explicar o finalzinho de novo. Se a internet me permitir, né? Tá complicado. Então, acho que agora foi. Será que foi? Acho que foi. Então, a gente passou aqui a fixação, a nitrificação e aqui, então, da desnitrificação. A gente vai usar as pseudomonas, né, que são essas bactérias desnitrificantes, onde elas vão transformar de novo esse nitrato em nitrogênio. E aí, aqui na planta, ela vai passar por essa simulação. Então, ela vai absorver o nitrato, e a gente precisa, então, consumir o nitrogênio na sua forma orgânica. Então, a gente vai aqui consumir ou as próprias plantas, ou até mesmo o consumidor primário. Só o que eu falei é que quando esse consumidor aqui primário, né, que vai se alimentar desse produtor, ele tiver suas excretas, então, por meio de urina ou até mesmo fezes, os decompositores, eles vão agir nessas excretas e vão trazer de novo o amônio para o solo. Esse amônio vai ser novamente transformado, ele vai passar nesse processo de nitrificação, beleza? Ou até mesmo quando esses consumidores, eles morrerem, né? Que os decompositores vão agir nesse organismo aqui que morreu. Deu para entender essa parte? Não ficou nenhuma dúvida? Gente, esse é o ciclo que mais cai nos vestibulares. Então, assim, é importante que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Conversem comigo, porque senão eu vou achar que cair. Eu vou ficar até de olho aqui no celular para conversar com a Lari. E aí, gente, deu para entender? Sim, professora. Tá bem tranquilo. Beleza? Então, vamos para o último ciclo. Então, o ciclo do carbono.
Então, vamos lembrar que o carbono, né, ele também vai ter sua composição inorgânica, né, o carbono mesmo. E aí a gente vai ter o carbono aqui, a gente vai também, né, respirar, que a gente não vai conseguir utilizar esse carbono, então a gente precisa dessa forma orgânica do carbono. Aí aqui eu vou colocar alguns nomes e o que acontece antes da gente ir para o ciclo de fato do carbono. Então, na fotossíntese, né, que aqui o vegetalzinho, ele vai absorver, ele vai capturar esse CO2. Na respiração que a gente está fazendo, quando a gente está falando também, a gente vai liberar o CO2. Na decomposição, vai ocorrer a liberação do CO2. E na combustão também. Então, esse CO2 é o dióxido de carbono, tá? Então, lembrar de 2, então dióxido, 2 moléculas de oxigênio para uma de carbono. O ciclo do carbono, ele é bem facilzinho, tá? De compreender. Então, a gente vai ter aqui o dióxido de carbono, a gente vai ter o produtor, então esse organismo autótrofo que vai realizar a fotossíntese. Ele vai capturar esse CO2, ele vai realizar a fotossíntese, né? Então vai ter aqui vai ter um processo químico e ele vai transformar em glicose, tá? Então o carbono ele vai entrar na glicose. Lembrar que é C6H12O6, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que é isso. Então vai ser a glicose, né? Que vai ser a fonte de energia aqui para esse vegetal, tá bom? Então vai ter o carbono. Aí, aqui os consumidores primários, eles vão se alimentar dessa plantinha, então eles vão também consumir esse carbono. Só o que acontece é que vai ter muito mais liberação de carbono do que captura, tá bom? Então, aqui, quando esse animalzinho ele respira, ele vai liberar o CO2. Quando ele excreta também, né, por meio de fezes, por exemplo, vai ter ali a sua liberação de CO2. E quando ele morre também. Aí nessa parte, quando ele morre, por exemplo, a gente sabe que quando algum organismo vivo, né, biótico, ele morre, os decompositores agem nele para devolver o nutriente. Só que pode acontecer o seguinte: quando algum animalzinho, por exemplo, ele morre, e aí vai caindo sedimentos em cima dele, então solo, né, terra, ele não vai passar por esse processo de decomposição. E o que vai acontecer, então, com esse bichinho que morreu? A fossilização. Esse fóssil vai transformar aqui, a gente pode transformar ele em petróleo ou até em carvão mineral, né? E aí vão ser utilizados nas empresas, né? Para combustíveis, por exemplo. Então, vai ter uma grande liberação de CO2 de novo para a atmosfera. E aqui está essa arvorezinha também, mostrando que ela também libera CO2. E o que pode parecer um pouco confuso, porque assim, ela captura o CO2, a gente sabe que ela captura o CO2 e libera o oxigênio. Só que a planta, ela também respira. E a respiração, necessariamente, não é a fotossíntese, tá? Então, ela vai liberar um pouco de CO2 em menor quantidade, mas ela também vai liberar. E aí, nisso, eu vou voltar para o sequestro de carbono, tá? Para a gente conversar sobre o sequestro de carbono. O sequestro de carbono, ele é muito importante, porque o dióxido de carbono, ele é um dos gases que contribuem para o efeito estufa, e quando a gente falar de efeito estufa, não pensar que é algo só negativo, que a gente só tem vida no nosso planeta graças a esse efeito estufa, né, que então vamos pensar que ele vai meio que capturar e fazer com que mantenha a temperatura do nosso planeta, né, de um estado que a gente consiga sobreviver. Mas o que acontece é que quando a gente devolve muitos gases, como o CO2 e o metano, por exemplo, ele vai fazer com que esse efeito estufa ele fique maior, então a Terra passe por um aquecimento maior do que deveria. E é o que está acontecendo com o tempo, né? Então vamos lembrar de um filme, né, de desenho, a Era do Gelo. Então a Terra passou por um aquecimento, aconteceu aquele degelo e algumas espécies entraram em extinção, se não todas, né? É um processo natural, sim, esse aquecimento terrestre, mas o ser humano aumenta a velocidade do que isso ocorre, né? Então, pelas fábricas, por exemplo, de liberar muito gás metano. Então, aqui os vegetais, eles vão fazer a sua importância.
As árvores, elas vão capturar o CO2, e vai ocorrer esse sequestro de carbono, mas elas vão respirar, então elas também vão liberar o CO2. Então, elas não são as principais responsáveis pelo sequestro de carbono. Esse sequestro de carbono, ele vai estar na sua maior parte no oceano. Então, os fitoplânctons, lembrar que são aqueles micro-organismos vegetais, eles vão fazer a principal função de sequestro de carbono. Só que como a gente está meio que liberando, fazendo que haja uma grande liberação de CO2 e outros compostos, vai ter o aquecimento, e isso vai impactar o oceano também, né? Então, o pH da água vai se tornar mais ácido, vai ter isso vai fazer com que haja um embranquecimento dos corais. Então, vai ter ali todo a sua interação ali com o meio ambiente, né? Então, ela vai sair do seu equilíbrio, porque nós, seres humanos, a gente acaba afetando muito o meio que a gente está, beleza? Alguma dúvida? Esse foi o fim da aula, mas ficou alguma dúvida? Se não, coisa volta, a gente ainda tem um tempinho. Não? Alguém fala comigo, por favor? De boa, professor. De boa? Então, gente, a gente terminou o mês aqui, o primeiro mês do cursinho, né? Então, o primeiro mês de biologia. E eu queria parabenizar vocês pela força. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente estar aqui, eu sei que é cansativo, eu sei que é um ano muito complicado, né? Porque a gente está passando por uma pandemia, a gente está tendo que se acostumar com essa maneira nova de estudar. Cada um tem o seu problema pessoal, as suas dificuldades, tem gente que trabalha, e isso vai dificultando com que a gente consiga acompanhar, tá? Então, todo final de mês eu vou trazer coisas que me ajudam a me motivar, porque, cara, a desmotivação, ela acontece com todo mundo, sabe? Não é só com vocês. A gente que está na faculdade, a gente passa por muitas vezes de desmotivação mesmo. Inclusive, o ano passado, eu até pensei em trancar a faculdade, né? Porque, cara, é complicado, a gente está num momento muito complicado. Eu trabalho também, agora comecei a trabalhar, então sei como é cansativo muitas vezes a gente está aqui. Mas a gente precisa conseguir ir atrás do que a gente acredita, sabe? Dos nossos sonhos. E lembrar que o estudo, ele não vai trazer só dinheiro, ele não vai trazer só diploma, ele não vai só, tipo, te dar uma vaga na universidade. Ele vai te libertar também, né? Porque quando a gente aprende as coisas, a gente acaba entendendo o processo de tudo e a gente acaba não acreditando em algumas coisas que querem que a gente acredite, tá? Então, para mim, é muito importante esse momento, né? Principalmente de cursinho popular, que a gente faz um papel muito importante de passar para vocês e que vocês garantam, sim, a vaga de vocês na faculdade, mas que vocês consigam também ver o mundo de outra forma, tá? De uma forma mais crítica. Não que a gente induza vocês a pensarem de tal maneira, mas que consigam argumentar e consigam ver as coisas, beleza? Então, estudar, cara, é meio que um ato, na verdade, é um ato revolucionário, tá? Porque não só, agora tirando o governo, mas o meio que a gente vive, né, o capitalismo e afins, e até todos os meios, na verdade, eles não querem que a gente estude. E a gente consegue ver isso no que a gente já viveu. Acho que em 2007, o governador do estado de São Paulo, ele quis fechar escolas. Esse ano, as faculdades estão passando por muitas dificuldades, principalmente as federais, porque não estão dando mais dinheiro. Porque as pessoas não querem que a gente questione, as pessoas não querem que a gente saiba das coisas, né? Então, quando a gente sabe, quando a gente adquire conhecimento, a gente não se cala, a gente sai da caixinha. Então, é muito revolucionário que a gente estude, e isso em todas as matérias, tá? Tanto na natureza, nas exatas, na humanas e na linguagens, tá bom? Tudo é muito importante, então, que a gente desfruta na hora da educação, do conhecimento, é realmente essa forma da gente enxergar e entender o processo de tudo. E como tudo está muito interligado, né? Então, por isso que é cobrado essas 4 frentes. Então,
A natureza, ela está muito ligada com humanas, né? Vamos lembrar da biologia. Na Caatinga, como que a sua área ela vai afetar no seu meio sociocultural e até econômico de um lugar. Na exatas, ela vai estar totalmente ligada, na linguagens também. Então, o meu papel aqui, o que eu quero que vocês entendam, e o que eu quero passar para vocês é que tenham força de continuar estudando, de irem atrás dos seus sonhos, e entender que, cara, não é só atrás de um diploma, sabe? Tipo, ai, a faculdade ela é importante, mas ela não é tudo. O conhecimento, quando a gente aprende a gostar do que a gente estuda, a gente consegue absorver com mais facilidade, tá? Então, no que eu puder ajudar, eu me disponibilizo, podem me chamar no privado. Ah, tô com dúvida na sua matéria. E eu tenho vergonha de falar aqui. Me chama no privado, a gente marca um horário para tirar as dúvidas, ou a gente faz um grupinho também para tirar as dúvidas. Se precisarem conversar, precisarem desabafar, precisarem de apoio para estudar, não estou conseguindo me organizar nos estudos e eu puder ajudar, eu estou aqui também. E é isso, tipo, o que me ajuda a me motivar é a música, por exemplo. Eu gosto muito do Emicida. E aí eu trouxe esses dois trechos. Esse final do trecho da música Amarelo dele é assim, tipo, quando eu tava pensando em trancar a faculdade, eu ouvia todos os dias essa música para eu conseguir me motivar. Porque a educação, ela liberta e ela transforma o mundo. E esse daqui, da música Licença Aqui, é que todo mundo depois, tipo, não vê a correria que cada um faz, sabe? Não vê o cansaço de cada um. Então, façam por vocês e não pelos outros. E é isso, gente. É isso que eu queria passar. E no que eu puder ajudar, de verdade, não precisem ter vergonha, tá? Tipo, é muito importante que a gente tenha esse papel de se unir, né, nesse momento